Durante a licenciatura não havia de facto o Chega, o CDS ainda era algo aceito, apesar de, por exemplo, posso dizer, nós tentámos criar um núcleo de estudantes do CDS no ISCTE e nunca foi autorizado, ao passo que há núcleo da JS e eventualmente da JCP, do Bloco, não quero estar a afiançar com muita certeza, não vale o polígrafo verificar, mas havia núcleos à esquerda e o CDS nunca foi autorizado a criar um núcleo lá. Mas recordo-me depois quando surge o Chega, e inicialmente nesta aproximação que estava a fazer ao Chega, lembro-me muitas vezes de gerir a informação a quem é que a dizia. Nem sempre tive coragem de dizer a todos, porque me lembro automaticamente assim, o Chega, aquilo é só malucos. E eu pensava, bem, se calhar não vou dizer agora, vou deixar passar uns tempos e depois conto. Mas no meio académico tenho uma experiência que acho que pode ser interessante. É porque eu também disseste que eu era gestora de ciência, gestora financeira, aliás, e era de facto porque desempenhava o cargo de gestora de ciência num centro de investigação numa universidade, na FCSH, Universidade Nova de Lisboa. É de facto um antro de Bloco de Esquerda, de Partido Comunista e, enfim, toda esta malta, para ser simpática e não adjetivar de outra forma. E de facto essa experiência para mim marcou-me muito, porque em primeiro lugar percebi nós não afirmamos que a academia é de esquerda ou que as escolas são de esquerda simplesmente porque nos sentimos ligeiramente reprimidos. É com factualidade, é porque os currículos que são lecionados, é porque a forma como o conhecimento avança é enviesado. E a minha experiência como gestora de ciência fez-me perceber isto. Tu, Alexandre, se quiseres investigar sobre qualquer coisa e receberes uma bolsa porque não tens dinheiro para fazer a tua investigação ou porque precisas de um material e porque de facto precisas de pares que acompanhem o teu trabalho e que te ajudem a avaliar e a dar parâmetros para ter sucesso na tua investigação, só podes investigar dentro de um parâmetro que é determinado pelo Estado, ou determinado, por exemplo, pela União Europeia, depende de quem estiver a fazer o financiamento. E isso só por si já é um condicionamento. Tu já não podes investigar sobre tudo. Às vezes tens que assumir determinadas coisas para poderes investigar. Por exemplo, alterações climáticas. Para investigar sobre alterações climáticas, tens que abraçar a narrativa de que as alterações climáticas são consequência do ser humano e da forma como tem explorado industrialmente os recursos do planeta, etc, etc. E não podes fugir deste script, mesmo que tu até tenhas a firme convicção e os dados científicos que te digam que as alterações climáticas até são fruto de outra coisa qualquer que tu tenhas encontrado na tua investigação. E isso só por si já é um enviesamento. E tens isto em alterações climáticas, tens isto em questões de género, tens isto em tudo e um par de botas e, portanto, só por isto o ensino já é enviesado. Mas posso dar também a minha experiência pessoal. A seguir a ser eleita deputada, da direção do Chega, nem sequer tive tempo de me dirigir ao diretor do departamento para dar nota, o que acho que nem tem que acontecer, porque nenhum trabalhador tem que justificar a sua cor política. É um direito que tu tens, um direito cívico, e tu podes ser do partido que tu quiseres. Mas eras obrigada? Não era obrigada. O que é que na altura fiz? Ia notificá-lo na medida em que o Chega era um partido algo mediático, já não era só uma militante, já estava a desempenhar um cargo de direção. Então, a título de curiosidade e de partilha, não é? De boa fé, ia contar-lhe, olha, agora faço parte da direção do Chega. Mas eu nem precisei, porque quando eu cheguei, já sabiam. E uma coisa que me marcou e que mostra de facto este coração da esquerda. Eu partilhava o gabinete com dois colegas e naquele dia, quando cheguei ao trabalho, o gabinete está vazio. Tenho lá a minha secretária, de repente eu parecia a diretora, tinha um gabinete só para mim. Então os meus colegas decidiram abandonar-me, porque já não podiam respirar o mesmo ar que eu, era arte fascista de repente, e foram para uma outra sala no edifício onde meteram uma bandeira LGBT à porta. Ora, as pessoas que conheciam há 3 anos, já trabalhava lá há 3 anos, não estou em erro, e almoçávamos juntos, privávamos juntos, não éramos mega amigos, se calhar não os convidava para o meu casamento e eles para os deles, mas a verdade é que eu sabia as opções da vida deles, eles sabiam as minhas e nunca tinha sido um tema tão fraturante ao ponto de nos deixarmos de falar ou o que quer que fosse. Mas eles, a partir do momento em que souberam que eu tinha determinadas convicções políticas, não só me quiseram segregar, deixaram-me isolada, como fizeram questão de afirmar as suas convicções, de colocá-las à porta, como se fosse tipo um statement de uma forma absolutamente desajustada, como se a partir dali houvesse um muro que nos separasse e como se simplesmente por afirmar uma cor política tivesse a comprometer qualquer tipo de direito deles. Repara que eu durante uns tempos tive o diretor do departamento a refletir se eu poderia continuar a ter acesso aos dados, como eu fazia gestão financeira, tinha acesso a dados de alguns investigadores, porque eu poderia utilizar os dados para perseguição LGBT.
Na altura eu tinha 21 ou 22 anos, não me recordo. Eu deixava-lhes uma foto do Salazar à porta. Eu não sei o que é que eles imaginavam, sério. Se eu ia começar a andar de fisga com um calhau, eu e os meus amigos fascistas, que eu não sei o que é que eles. Às tantas eles imaginam tipo umas milícias, uma coisa assim qualquer. Eles imaginavam que nós íamos andar tipo de fisga a perseguir pessoas. Tipo, é absolutamente surreal. E isto mostra como de facto o meio académico é algo enviesado. Algo não, é bastante enviesado. E nem é só, não tenho só o meu testemunho pessoal. Há uma série de investigadores, de professores que nós sabemos que são de direita e que não o afirmam. E que, quando o afirmam, também são penalizados. Repara que há vários investigadores que se dedicaram a investigar o Chega e só porque não têm colocado o Chega como um partido de extrema-direita e justificam-no do ponto de vista científico, escolhem os seus autores, escolhem as suas referências e, portanto, dentro de um espaço de liberdade, eles também podem afirmar aquilo que lhes parece que é o mais certo e a forma mais certa de olhar o fenómeno Chega. E só porque eles não estão a catalogar o Chega como extrema-direita e a academia acha que, se não dizem que o Chega é extrema-direita, estão a normalizar o Chega, então vocês não podem continuar a receber financiamentos, não podem continuar a ser professores em determinada faculdade, então vocês têm que ser escorraçados daqui. E isto mostra que de facto não há liberdade de pensamento, não há desejo de fazer a ciência avançar. A ciência avança independentemente dos nossos sentimentos. Devia de ser o mais objetivo possível, por mais que as ciências sociais sejam sempre mais relativas do que as ciências exatas. Ainda assim há parâmetros e há formas de aferir e de categorizar e de determinar determinados conceitos. Claro que há um espectro para discordar, mas nunca pode ser discordar ao ponto de se tu não afirmas isto, então estás fora.